Então, durante todos esses anos, né, quase uma década, a gente vai viver com o arcaico e o novo. Então, vai dar uma complicadinha a mais, né? Pois é. Então, assim, no Brasil nada é muito simples, né? Então tem muita questão política envolvida e tal. Muito bem-vindos, pessoal! Hoje é um dia, confesso que de muito orgulho pra gente. A gente já tem um ano e pouquinho agora no nosso canal aqui no YouTube. A gente iniciou com Erros para o Sucesso, que foi um grande sucesso. Já chegamos em mais de 114 mil inscritos, então aqui já fica o meu muito obrigado a todos vocês. E hoje é o dia das estreias. É a estreia do nosso primeiro e novo estúdio aqui no headquarter da Find mesmo. Depois a gente vai fazer um tour para vocês conhecerem. E também estreia do nosso mais novo quadro, The People Factor. Né? The People Factor, da onde que nasceu? Foi uma newsletter que eu comecei tem uns 3, 4 meses e que tem tido um engajamento muito interessante, está com mais de 3 mil leitores, né? Assinantes. E a ideia é que todos esses temas que eu vou trazer aqui são temas mais cotidianos, né? E que impactam mais as pessoas e como as pessoas, né? Que são grandes pilares desses temas do mercado, estão se posicionando e estão entendendo os reflexos, tá? Então, dito isso, espero que vocês gostem. Novamente, críticas, sugestões, aplausos, fiquem super à vontade. A gente está aberto sempre a melhorar, sabe muito bem disso. E antes de eu falar os patrocinadores, não esqueçam, tem que curtir a página, tem que compartilhar, tem que comentar, tem que ativar o sininho. Se esqueci de alguma coisa, se inscreva. Porque isso ajuda muita gente a continuar aqui fazendo esse conteúdo aqui, tá? Que é muito rico e que dá trabalho, tá? Por incrível que pareça. Agora, antes de mais nada, né? Os nossos patrocinadores. Então, o grande parceiro de longa data, Maria de Uco. Vinhos que transformam momentos. Inclusive, a gente teve a grande... Aliás, nosso convidado teve a grande honra de receber nosso presente. Primeiro vinho personalizado junto com a Vinícola Maria de Uco. Um rótulo que a gente fez em parceria. Incrível. 1021 blindagens de alta performance. E nossa mais nova patrocinadora, Normalize, a primeira AI para NR1 do mundo. Agora, sem mais delongas, né, já me estendi bastante aqui, apresentar para vocês nosso convidado de hoje, Sérgio Guardia. Sérgio Guardia, além dele ser um exímio executivo e profissional, ele é Head Latam da AkzoNobel Protex. Ele é um grande amigo que a vida me deu. A gente estava falando agora há pouco. A gente acabou se conhecendo na pós nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E a gente ficou durante um bom tempo lá juntos. E eu acho que as conexões com pessoas é sobre isso, né? Sobre conexões genuínas e amizade, né? Então, Sérgio, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer foi meu. Cara, muito feliz de estar aqui, poder participar dessa estreia aí com vocês, né? Fico muito honrado, vamos dizer assim, e obrigado pela primeira edição da sua parceria, né? Maria de Uco. Muito obrigado. Depois quero ver que exatamente. Eu vejo caminhar pro dono lá, até que... Por coincidência da vida, que a gente acabou de comentar aqui, né? Então, nesse período dos Estados Unidos é difícil ter uma vinícola junto, e aí agora um com o outro. Mas obrigado por essa oportunidade, é um prazer estar aqui, fazer parte da história da Finder. Muito obrigado, querido. Então, vamos lá, né? Tema da vez, né? É o Head Latam de Tax. O que vocês acham que a gente vai falar? Vamos falar sobre reforma tributária? O que tá acontecendo, né? Tudo isso, cara. Reforma tributária, cara, é um momento, assim, pro Brasil, é muito importante, assim, eu diria que, assim, é um marco, assim, de algo que, eu vou dizer que desde o início da carreira, acho que eu escuto falar em reforma tributária, e cada governo que passa, agora vamos aprovar a reforma tributária e tal, mas sempre era uma utopia, né? E aí, assim, aí, de forma até inesperada, do meu ponto de vista,
foi aprovado e tal, e foi caminhando, e aí estamos aí, né? Então, uma simplificação do sistema que extremamente arcaico que a gente tem, né? Acho que não é novidade para ninguém. É, e eu acho que tende, assim, a muito longo prazo, até estenderam muito mais do que eu acho que seria o ideal, né? O ideal. A gente vai ter uma simplificação. Você não vem agora. São quantos? 8, 7 ou 9 anos? Olha, de 3 a 2033. 2033, a partir de janeiro de 2033, a gente já entra com um novo modelo 100%. Então, durante todos esses anos, né, quase uma década, a gente vai viver com o arcaico e o novo. Então, vai dar uma complicadinha a mais, né? Pois é. Então, assim, no Brasil nada é muito simples, né? Então, tem muita questão política envolvida e tal. Eu até costumo sempre comparar com alguns outros países que fizeram reformas semelhantes, que tinham um sistema complexo também, tributário, mas eles fizeram essa transição em um período muito mais curto. A gente não está funcionando ao mesmo tempo. O Brasil sempre quer ser o diferentão, né? E aí o custo Brasil, querendo ou não, você vai ter uma complexidade maior, convivendo em paralelo com o sistema antigo e o novo, os sistemas, adaptação de tudo, equipes e tal. É muito complicado, né? Então, agora o problema é, cara, que eu sinto assim, para que simplificar, assim, qual que vai ser o ganho de simplificar se em diversos setores da economia a carga aumenta, né? Então tá aí, o Brasil tá inovando de novo, acho que é o maior IVA do mundo, se não me engano, né? pois é, assim, em alíquota, sim, com certeza, é o previsto, né? Assim, mas quanto a isso tem muitas discussões, né? Realmente, se a gente tomar por base o que nós tínhamos até então, que é uma carga que você não consegue mensurar, porque dependendo do produto você tem 300 milhões de regras ali, né? NCM, classificação e tal. Você não consegue apurar e dizer para mim exatamente quanto você pagou nesse produto X aqui de imposto, né? É diferente agora que vai ser muito mais transparente, né? E por mais que você fale, isso é 28 e tal, mas pelo menos a gente sabe que é aquele 28, 27, 25, e isso ainda é uma incógnita, mas pelo menos a gente vai ter uma visibilidade muito maior. Uhum. E outro, assim, um grande ganho que eu falo é porque nós temos hoje tributos federais, municipais, estaduais e tal, e essa complexidade enorme gera uma base legal enorme que conflitam entre elas, que gera imposto sobre imposto, discussões ali nas esferas administrativas, judiciais, e o caos, né? O famoso manicômio tributário com colegas, Ao mesmo tempo, me perguntando, porque hoje tudo bem, né? Putz, a prefeitura sabe que vai ter, né? Vai ter, sei lá, PTU, etc., ISS digital, os dados do governamento, né, são federais, mas a gente vai fazer tudo um único pagamento, né, para o governo. Quem que vai fazer essa curadoria de quanto que vai para o município, quanto que vai para o estado, quanto que vai para o federal? Na verdade, todo esse trabalho vai ser do recém-aprovado Comitê Gestor, né? O Comitê Gestor vai ser o órgão responsável por toda a administração da coleta do IBS e então, né? E distribuição disso, né? Porque ele é um órgão que foi criado, inclusive agora, a Lei Complementar 227 de janeiro, cuja função é exatamente essa, administrar a arrecadação e tal, e coordenar essa distribuição da renda. Eles são independentes também, tipo, como Banco Central, etc., Não, o comitê gestor, ele tem sua independência, mas ele, na verdade, ele vai administrar a parte do IBS, basicamente, porque o CBS, ele é o imposto federal. Tem o CBS e o IBS nos dois impostos, né? O IBS foi criado esse comitê gestor justamente para essa administração, porque é muito mais complexa, né? entendi. E aí tem todas as regras que ainda estão sendo criadas aí para como vai funcionar isso na prática, né? Isso meio incógnito ainda, né? Agora, quem que você acha que... Agora eu tenho escutado, né, todo mundo já tá falando mais, né, do split payment, que nada mais é que, não sei que momento, ou se isso realmente vai ser colocado em prática, né, mas acho que o Sérgio pode até entrar nesse detalhe. Basicamente, em vez de você emitir uma nota de 10 mil, você recebeu 10 mil do seu cliente, você nunca nem vai cair os 10 mil na sua conta, vai cair o valor net, né, líquido, e cai direto na conta do governo, ou seja, você não tem que... A parte boa, você não vai ter que fazer um pagamento para o governo do imposto,
A parte boa. Então, a parte ruim é que, pelo menos no Brasil, a gente tinha esse um mês e pouquinho, né? Pra trabalhar com dinheiro, pra poder mais, né? Agora não é mais, né? Exato. O fluxo de caixa das empresas. E eu acho que a tesouraria, né, nesse aspecto do split payment, ela tende a ter que se reorganizar um pouco ali, né? Porque é o que você falou, você tinha um espaço, você administrava o pagamento. Então você apurava, por exemplo, vamos supor o imposto aí que ao longo de janeiro você está apurando, você vai pagar a fim de fevereiro, por exemplo, né? Sim. Um exemplo aí. Agora, E a RPJ, você tá faturando em janeiro, vai pagar a fim de abril. então, assim, ou seja, agora você vai ter o pagamento, né, imediato ali, né? Você já vai ter o valor ali, então, antecipado e assim, não tem opção, por exemplo. Muitas empresas, né, elas têm aquela administração de caixa, puxa, empresas às vezes menores até, né, empreendedores, né, menores, problema de caixa, primeiro que você fala, bom, então deixa de pagar imposto esse mês aqui, porque eu estou precisando do caixa e tal, e vamos administrando o risco, né? Isso deixa de existir, né? Por outro lado, né, esse lado importante também, a questão da burocracia, né, que você tinha para pagamento, toda essa questão da admitidazinha na fita. Você tem uma facilidade, né, com relação a isso, uma simplificação. Para o governo, muito bom, né? Esse nossa retusco e tal. Para o contribuinte, eu acho que tem essa questão da tesouraria, fluxo de caixa que tem que ser revista, né? Mas esse modelo do split payment é interessante que se você, assim, a gente tem o VAT, né, que é o IVA VAT, ele já existe em muitos países, né, no mundo, tá, há muitos anos, né? Mas especificamente a questão do split payment é algo que não é realmente muito aplicado. Existem poucos países no mundo que têm esta ferramenta. E é uma tecnologia avançada, né, cara? Bastante avançada. E até por conta dessa complexidade que ela não foi implementada em muitos países, ou então parcialmente. O Brasil, ele vem assim do patinho feio, que é virar o cisne, né? De uma hora para outra, mas, como eu disse, é a muito longo prazo. E aí, realmente, a ideia deles é implementar esse split payment de uma forma quase completa ali, né? Para qualquer operação. Então, é bem desafiador. Assim, eu entendo que o sistema bancário brasileiro é muito bom também, é muito tecnológico e tal, muito avançado. Falando exatamente disso. E a forma de arrecadação também é muito boa, né? Nós somos muito eficientes para gerenciar os bancos. Na forma como nós administramos a arrecadação, tá? Então, isso é uma combinação muito boa. Então, minha percepção é que realmente nós vamos sair do patinho feio para o cisne aí na questão da arrecadação. Espero que sim, e assim, até fazendo um contraponto também, né, e corroborando com o que você trouxe, eu mesmo tenho alguns amigos empresários que já passaram por situações difíceis, e cara, primeiro que você para de pagar imposto, e aí você, não, vou esperar até um refis, né? Isso. Vai ter um refis e tal, paga 5%, eu resolvo aquele negócio. Exato. Então, assim, é complicado, eu acredito que isso foi muito bem feito. Agora, pergunta polêmica, né, cara? Adoro polêmicas. Ainda faz sentido, com toda essa carga tributária, agora a gente tá entendendo que a gente está caminhando para um lugar mais simplificação. Mas a carga tributária continua alta. Ainda faz sentido produzir no Brasil? Essa é uma... assim... Sentido faz, mas essa que eu peguei, acho que eu peguei, volta um pouco... Não, assim, claro, o mercado é interessante, né? O mundo é o mercado mais importante da América Latina aqui, vamos dizer assim, né? Com certeza, mas é um país que tem suas dificuldades. Se você tem que estar ciente das dificuldades que você tem do ponto de vista tributário, né? Principalmente, se a gente tirar a questão de fornecedores, folha ali, eu acho que a parte tributária está ali, é uma das principais ali na questão de gerenciamento de caixa, de riscos também, né? Então, desde que você esteja preparado para essa administração correta e tal, com todos os riscos que existem, sim. Caso contrário, você está entrando num lugar meio perigoso, né? Porque tendo em vista todas as possibilidades de autuações e tal, que você está sujeito, né? Mas isso eu acho que o Brasil tem, se destaca, acho que negativamente, que a gente tem até na parte trabalhista também, né? Uma questão... Para mim é um país difícil. Bastante complexo. É complexo, exato. O Brasil tem uma complexidade muito grande. Então, assim, agora, só para a questão tributária, bom, a questão tributária é um ponto.
Sim, isso é válido, Tem né? diversos ali, né, que a gente sabe que... Na maneira que eu digo muito mais no sentido de como sócio, né? Como cotista de empresa, etc. Você agora, a gente tem também incidência dos 10% lá, né? Acima. Sim, Então a gente já contribui com o RPJ na entrada e agora tem a contribuição sobre o rendimento acima de 50 mil de 10% também. E aí a pergunta que fica ainda é um cenário favorável e que incentiva o investidor internacional a vir aplicar o dinheiro no Brasil? Porque aí vai ter que mandar remessa de uma maneira, né? E uma hora. sim. Como comentei, é um mercado interessante. É um mercado que assim, nenhuma empresa quer estar fora porque a gente tem né, um mercado bastante grande, o Brasil. O Brasil é um país importante ali para você ter investimento. Então, assim, cada país tem sua complexidade. Brasil tem essa, mas assim, se a gente pensar do ponto de vista tributário, hoje a gente vive talvez um momento político um pouco complicado, né? Que a gente tem um aumento consecutivo aí de tributação e tal. Mas assim, os governos vão mudando também, as políticas vão se alterando e tal. Mas se a gente ver, se a gente parar para analisar a longo prazo, a partir de 2033, é perfeito, melhora muito, no meu ponto de vista. Isso se a gente realmente atingir esse target desejado que a gente vislumbra hoje, né? Sim. Assim, porque a ideia é muito boa, né? A gente sabe como às vezes as coisas acontecem. Você faz um planejamento, mas tão longo prazo que lá na frente a gente já criou mais 3 impostos, mais 5 obrigações acessórias. E o que era para simplificar ficou mais complexo e não adiantou nada, só criou. Agora você sabe que eu fico com uma dúvida, você como especialista vai poder me trazer. Eu concordo contigo que eu acho que principalmente para a indústria, né, para quem produz, né, matérias, etc, vai ser um benefício muito grande, né? Até porque foi um setor muito penalizado aqui no Brasil durante muito tempo. Agora o serviço que é assim, responsável por de grande parte do PIB, eu corrija se estiver errado, mas eu acho que vai ter um aumento aí dos 10% pontos percentuais, né, na alíquota, né? Especificamente, alguns setores vão ser penalizados, né? E outros talvez até possam ser beneficiados, até e se a gente olhar a alíquota final, né? A alíquota efetivamente paga do processo. Mas a questão dos serviços, com certeza, a gente tem aí prevista um acréscimo, né, da tributação, mas isso, consequentemente, aumenta os preços dos serviços, né? Sim, então é repassado. Na verdade, é importante frisar, né? Quando a gente fala de imposto sobre consumo IVA, é o imposto sobre o CPF, não sobre os CNPJs. Porque se você aumentar o preço do seu custo de produção, o seu produto final vai aumentar. E quem vai pagar sou eu como consumidor final. Você entendeu? Então, assim, toda e qualquer alteração que fala, nossa, estou fazendo isso para o bem do povo, mas no fim das contas, quem paga é o cara que está ali comprando o produto final, né? Não é o contratando o serviço e tal. Porque, obviamente, para sobreviver, como você comenta, o empresário ou a empresa multinacional, ela vai precisar incrementar esses novos custos no seu custo de produção. Então, Como você acha que isso vai impactar nossos pequenos empreendedores, né, no Brasil, que são responsáveis, acho que, se eu não me engano, 70% da força de trabalho? Qual vai ser o real impacto? Como é que as pessoas vão sentir isso, inclusive o consumidor, né? Aonde que eles vão começar a realmente ter um sentimento dessa melhora, dessa simplificação? O consumidor, assim, a grande vantagem é que você vai ter uma transparência no que você está pagando de imposto, até no começo, né? Porque, vamos supor que a alíquota final seja combinada a 28, você vai comprar um produto por 100 e vai ver a sua nota sendo 20. Que nem nos Estados Unidos lá. Exato, exatamente, o mesmo modelo. Eu acho legal pra caramba. Sim, Já é uma consciência nas pessoas. total, porque você sabe quanto você está pagando. E outra questão importante é que hoje a gente está falando desculpa, dois tributos que são a nível federal. Né? Quando a gente fala tributo federal, você tem uma simplificação, porque agora você não tem legislação ali para cada estado, ou uma legislação, cada município, uma regra e tal, e fora as federais. Né? Hoje você está falando de dois tributos sobre consumo que tem uma tributação única no país. Só nisso você tem um ganho absurdo, né? Então aí essa transparência, quando você comprar, independente do estado que você comprar, você vai ver. E lembra, SMS, ainda
E, puta, caralho, puta, que estado que é ter que vem. Exato, né? Hoje você comprou é importado, não é importado, mas você está vendendo dentro do estado, é interestadual, não? Aí cada... Já recolheu, não recolheu, creditou. Exato, então você tem um monte de poréns, né? Um monte de dificuldades, né? Então, isso para o empresário, né? Para quem está ali na área tributária e tal, que sabe que é complexo, mas consegue administrar. Agora, você como consumidor tem ideia do que está acontecendo ali, né? Só vê o seu preço final. Por exemplo, assim, coisas bobas, né? Você vai comprar um carro, quanto você paga de imposto no carro? Sim, eu acho que é 67%, né? 70%, né? Depende, né? Tudo depende aqui. Exato. Você pode ter muito mais de imposto, dependendo da origem do carro, dependendo da motorização. Isso, é. Puta, foi feito em Manaus, não foi? Foi feito... Entendeu? Então, é uma complexidade muito grande, né? Então, tende a trazer uma transparência muito maior. Mas eu acho que, inclusive, Eu concordo demais, cara. E você acha que, até uma coisa que vem na minha cabeça aqui agora, São Paulo sempre criou um ambiente muito propício ao negócio, né? E principalmente quando a gente fala de SMS, né? Existia, não vamos falar existiu, porque existe ainda, né? A guerra fiscal, a guerra dos estados, né? Você acredita que esse movimento que a gente vai viver vai fazer com que a gente descentralize esse polo apenas São Paulo para ir para outras regiões do Brasil? olha, se você analisar por esse aspecto, ele deixa de ter essa questão do Estado, de guerra fiscal e tal. Mas, por outro lado, se você vê na concentração geográfica ali da população, no Sudeste, né? Então, dificilmente eu acredito que isso aconteça, né? E não só a distribuição, mas a qualidade da mão de obra também, né? Então, assim, talvez a muito longo prazo, assim, essa é total minha opinião, mas talvez a longo prazo você possa ver algum desenvolvimento assim mesmo, porque você deixa de ter essa questão de, olha, eu vou instalar ali porque meus pés estão ali e tal, e você tenha outros poréns, né? De você desenvolver. Ele vai se jogar, de fato, aquilo que você falou, a gente vai ter um efeito colateral legal pra caramba, que, cara, eu vou pra, sei lá, vou lá pra Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, não porque eu tenho um perfil fiscal, não, porque lá a mão de obra para o meu perfil aqui, ele é mais qualificado. E isso obriga os municípios, etc., a melhorarem sua mão de obra, a melhorarem a situação. Não, é excelente. Esse ponto que tocou é excelente, porque assim, como funciona o sistema brasileiro é totalmente oposto do que se vê em outros países, né? Hoje você abre, às vezes, um CD aqui ou um armazém ali, não porque realmente você precisa ou faz sentido, é por uma questão tributária. Então, o driver é muito tributário hoje em muitas decisões. Inclusive ecologicamente correto, né? Porque também tem coisa que é fabricada aqui que vai lá para Manaus só para montar e para voltar. Você tem diversas situações. Esse é um exemplo, né? Às vezes você trazer para outro estado e tal. Mas, de fato, acho que uma das áreas mais afetadas com tudo isso é a área do supply chain e logística e tal, da distribuição. Por quê? Porque imagina só, algo que fazia sentido, fez total sentido e demonstrou, nossa, um ganho enorme para a empresa, deixa de fazer sentido, né? E agora você só ficou com custo. E aí, então, como que muda? Então, muito provavelmente vai haver muitas mudanças até adaptar esse novo processo. Assim, a gente tem isso garantido, grande parte dos benefícios vão até 2032, porque a gente tem lá um respaldo ali, de forma geral, né? Até 2032. Mas dali para frente o jogo virou totalmente, né? Você deixou de ter esse driver de decisão logística por questão tributária. Exato. Então aí é só ver como vai funcionar daí para frente. Aí, Recorde, né, cara? interessante, vai ser interessante. Outro mais. Agora, eu queria entrar no campo das suposições, né? Das ideias. Você vê espaço ainda para o governo como todo se ainda mais essas taxas, esses impostos? Você acha que tem mais onde torcer ainda? Veja bem. Aí talvez questão até pessoal, assim. Sim. Se você vê pela lógica, assim, hoje, assim, como eu disse, eu sou muito favorável, assim, também eu posso ter algumas divergências com relação à política, a esse atual governo e tal, mas assim, como a gente falou, toda situação negativa tem um lado positivo, sim, por mais que eu não tenha esse suporte, tal, mas assim, o fato de você conseguir uma aprovação para um projeto dessa magnitude para o país
espetacular, espetacular. E espero que isso seja bem utilizado nas próximas gerações, né? Porque, assim, como eu disse, como a gente está discutindo aqui, né, quais os impactos futuros e tal, tende a ser muito bom para o país. Pena que a gente está fazendo de um formato tão longo, assim, de transição. Assim, tinha que ser algo muito mais... Acho que talvez se não fosse assim, não vingaria. Exato. Talvez, assim, como eu disse, é bom, mas a gente falando 2033, 2033 é bastante. E a gente provou isso, sei lá, em 23 ou 24, talvez? Foi 25, né? 25, janeiro, 25. É isso. Faz tempo. Então, assim, para o país como todo, é bom. Se tem, agora, aí você falou da questão se foi benéfico, se tem espaço mais, tal, assim. Assim, como a questão das contas públicas não andam fechando, né? Então, sempre tem espaço para ser criativo, né? Existe, assim, mas obviamente existe uma curva. A gente tem visto aí, talvez, um pouco do capital brasileiro migrando para outros países e tal. É óbvio, né? Quanto mais você aperta e mais você tributa, começa de lá, exatamente. Isso que eu ia falar, né? Cor de lá, você começa a ter uma fuga de capital. Só que isso é muito prejudicial. Então, espaço tem para aumentar, claro. Você pode aumentar, assim, criar outras regras, né? Aumentar a tributação de dividendos para 20 lá na frente, porque continuam não fechando as contas públicas e tal. Pode fazer um monte de coisa. Mas, assim, se a gente vê a situação atual, já está quase beirando o insustentável, vamos dizer assim, né? Tá estrangulando ali o... Eu acho que esse arcabouço fiscal, né, que foi estabelecido, ele não tem, pelo menos não tem se mostrado, acho que, tão efetivo, né? Porque a gente tem tido arrecadamentos recordes e, sabe, mesmo assim, e o déficit recordes. É assim, exato. A conta do sinto falta do teto de gastos, sabia? Não, mano. Pois é. Pois é, assim, até nós em casa temos teto de gastos, não é? Pois o governo precisa ter também. Não é? Isso, certeza. Mas nós somos brasileiros, nós não desistimos do ACA, né? Exato, né? Então aí é uma taxa de juros tão elevada e tal, assim, onde vai parar, né? Então, realmente, é uma boa pergunta, assim. Agora, se tem espaço? Tem, né? Mas isso representaria mais fuga de capital. Se você me perguntasse há 2 anos atrás tinha espaço, eu ia falar que não tinha mais, é mesmo? Tem, né? Sabe, Agora, a gente tá falando de curva de Laffer e eu me lembrei de uma coisa que eu acho que pode fazer bastante sentido, né? A Argentina, né, nossos irmãos, eles tiveram uma reação ao contrário, né? Foi enxugando o Estado, foi tirando tributos e, inclusive, o consumo aumentou, a entrada de capital aumentou, diminuindo assim o câmbio, enfim. Qual a análise que você faz em relação a esse cenário que eles estão vivendo lá? Olha, a Argentina, ela tá se esperando, assim, eu até falo propriedade porque eu tive lá esse ano passado 3 vezes, né? 3 vezes por acaso, passeando, né? E conversaram muito com os argentinos e tal. Para os argentinos em si, eles não veem tanta melhora, assim, para a economia e tal, assim. Eu até entendo, mas, assim, a moeda deles está muito mais valorizada do que um dia já foi, né? Se você vê hoje estamos com um efeito contrário. Antigamente nós estávamos indo para a Argentina. Exato, hoje Só dava brasileiro na Argentina, Buenos Aires principalmente, nossa, Mendoza, tal. por R$100 você comia num restaurante Michelin. Pois era um vinho. Exatamente. Então a realidade já está bem diferente hoje. Hoje eu tive um Ushuaia, acho que foi em... Faz pouco tempo, inclusive. Foi, né? Julho do ano passado, né? Do ano passado, por exemplo, eu fui comprar um chocolate lá pro meu filho, pediu, cara, eu queria me cobrar $8. Porra. Assim, lógico, né? A gente sente, claro, tinha uma questão ali pessoal ali do rapaz, que tava cobrando, mas como um todo, assim, você vê que realmente os preços estão bem altos, assim, em comparação, né? Sim. Então, e a migração de turistas argentinos aqui pro Brasil tá vindo em massa também. Todo mundo tá vindo passar férias no Brasil. Búzios, Salvador e tal, Litoral Sul, então nem se fala, né? Não, eles dominam, né? Então, o que eu vejo, talvez, e que me parece até olhando, assim, a nossa operação lá, é que, assim, eu acredito que foi um longo período de destruição do país, vamos dizer, econômica, né?
e melhorou muito, está melhorando muito, mas eu acho que ainda precisa ainda algum tempo para a economia realmente voltar a crescer, gerar, porque realmente ela ficou muito prejudicada nesse período. E média amargo, né? Exato, exato. E a confiança talvez do país, né? Eu não sei quando vão ser as eleições agora na Argentina e tal, faz que eu não sei. Mas assim, também, eu acho que o mercado está aguardando para ver como vai ser, né? Então, como vai ser daí para frente, né? Agora, já que a gente tá falando de Para investir, no caso, né? Perfeito. Não, porque sabe o que eu escutava dos executivos aqui? Puta, a Argentina sempre foi bom de trabalhar lá. Nunca foi ruim ter operação. O problema é tirar dinheiro de lá. Estava, né? Estava quando é bom de tech. Esse é um ponto que já não existe mais, né? Exatamente, isso é um grande avanço. Então, por exemplo, eu vejo para a nossa operação lá que todo esse entrave assim, já está conseguindo quase neutralizar todos os efeitos, mas realmente a gente tem um problema não só num caso de uma multinacional, quando você imagina isso daí, você tem que ser financiado por outros países ou pela matriz, né? Então, você tem que criar estratégias lá de tesouraria maluca ali, junto com o tributário, para ver qual a melhor forma de você financiar. Porque, assim, e muita injeção de capital, né? Porque o dinheiro que fica lá, você não pode tirar e vai desvalorizando absurdamente. E quando você vai tirar, já não vale. Então, é um grande problema. Foi um grande problema. Graças a Deus, agora tá bem diferente. Mas a operação sempre, como você falou, é um país bom de ter uma operação, né, bem lucrativo e tal. A questão era mais a Mão de obra é muito qualificada. sim, boa. É muito boa lá. Em geral, sim. Nunca dá pra generalizar completamente, né? Mas Sim. já que a gente falou de países vizinhos, queria tentar fazer um panorama global, né? A gente teve bastante movimentação nos últimos anos aí acho que na geopolítica e na macroeconomia geral. Quais os impactos para o brasileiro, porque está nos assistindo, você acredita que vão existir e vão ter no futuro, né? Putz, a gente está falando de, cara, Estados Unidos extremamente protecionista, agora a Venezuela entrando de novo no circuito de fornecimento, tô falando de, cara, Emirados Árabes cada vez mais aberto e, zero imposto para empresa, né? Todas esse war global, né, que a gente vive, o que você acredita para os próximos anos? Poxa, essa pergunta é bastante, olha, assim, se a gente pensar, não sei, assim, talvez assim, em regiões, né, assim, a gente viu, pelo menos a América Latina, e a gente vê um movimento bastante complicado, né, por isso que em geral, pelo menos assim, um dos países que eu tenho mais contato ali, o que está realmente saindo de uma situação mais complicada, a gente tem a Argentina, que eu me surpreendeu bem, né? Mas, por exemplo, Colômbia ali tem suas grandes dificuldades ali com o Se fosse um puta país, sabia? Mas é o sul do país, mas a gente tem um governo ali também que tem umas ideias um pouco revolucionárias. Assim. Então, ali traz uma dificuldade, traz aumento de tributação também e tal, né? Então, é isso. Assim, Brasil acho que não precisa nem comentar pra gente tá, né? Não, com certeza. Tá bom, querido. O que eu ia te perguntar aqui? Nossa. Vamos ver aqui. Eu coloquei até um negócio aqui. Em relação ao salário, você acha que todos esses impactos que a gente tá tendo, né? Não querendo entrar na questão trabalhista, porque eu sei que você não é especialista, eu acho que praticamente ninguém é, cara, no Brasil. Você acha que o pessoal vai ter impactos positivos? Olha, a longo prazo, vou tentar usar duas posições. Otimista. Reforma tributária, ela é implementada em 2033, ali você tem uma simplificação, redução de complexidade no Brasil, redução de custos para as empresas, redução de custo de produção, simplificação em todo esse processo. Muitas empresas veem o Brasil como um país mais seguro para investir, recebe muito investimento estrangeiro, tendência a crescer o mercado automaticamente, mas procura por profissionais qualificados, faz os preços das posições subirem. Posição otimista.
Tudo depende. E aí preciso de headhunter para achar esses caras, pensar tá mais concorridos, exato. Totalmente. É perfeito, é isso, né? Assim, essa é uma visão bem otimista, né? A visão pessimista é, nós temos muito tempo, como eu comentei, com essa simplificação pode virar uma complicação nova, com novos players ali no mercado, novos tributos criados ali para suprir ineficiências e tal. Por outro lado, a gente pode complicar realmente o sistema, com isso a gente perde credibilidade no mundo e a gente tem uma tendência aos outros impostos de renda, por exemplo, que também tem bem sendo objeto de revisões aí e tal, né? Por exemplo, da tributação de dividendos e tal, e outras formas de tributação de altas rendas e tal, começou a legislação. Uma tendência talvez é de tirar um pouco da segurança jurídica do país. Bom, a gente vê uma questão de escândalos de STF e tal acontecendo e tal. Dependendo da nova gestão, da nova política que vai ser implementada econômica daí para frente, o país cada vez saindo do cenário global de investimento e aí a gente tem uma queda nas posições, consequentemente na precificação das posições. Certo? Então assim, por isso eu estou te dando duas visões, dois cenários possíveis e imaginar que, né? Vamos trabalhar que o primeiro seja o que aconteça, né? Tomara, né? Agora, última pergunta aqui do meu lado, depois eu quero deixar aberto para ti. A questão do imposto para transferência de sucessão. Esqueci, não é ITBI, é o. Esqueci. Não, quando putz, pega a herança, meu, TBI, acho que é TCMD, se não me engano. Que, meu, hoje, o Brasil acho que das menores cargas do mundo, acho que é 4%, né? E a gente tem Estados Unidos que é 50%. Sim. Você... Nossa, eu tô fazendo muita pergunta aqui. Eu tô achando que você tem bola de cristal, né? Mas pra onde você acha que pode caminhar isso? Você acha que mantém ou você acha que... Olha, vai até onde? Eu vou fazer um link com a pergunta que você me fez. Se tem espaço para aumentar. Esse é um espaço. Que já foi sinalizado. Vamos cortar essa parte? Vamos cortar essa. Esse é o espaço, né? O doutor tá pagando o quadro, vai para 50, né? Por exemplo, imagina. Assim, não. Tô brincando, mas assim... sim, é algo que vem sendo comentado. Vem sendo discutido, possibilidade de majorar, não 50, mas majorar isso daí. O que é uma tremenda sacanagem. Assim, falando com pessoa física aqui, porque... Vamos lá, você está comparando banana com laranja, né? Tudo bem que você tem um imposto sobre herança e tal, mas você não está comparando todo o contexto de tributação que você tem por trás disso, né? Como a gente falou, né? Você tem muito imposto sobre tudo, muitos impostos sobre tudo. Por exemplo, como você tem um caso cita, ou seja, você comprou um imóvel, né? Você tem todo ano você tem que pagar lá o imposto sobre propriedade ou IPTU. Todo ano você tem IPTU. Você, por exemplo, se você locar o imóvel, você vai ter que corrigir o IBS e o CBS. Se for lá no modelo short stay, como o Airbnb ou A Bom Mata também, né? você também tem a tributação. Então, sobre esse ganho, né? E a tributação não chega nesse caso. Você não tem uma base reduzida e tal, né? Então, assim... Depois de todos esses anos pagando imposto, vamos dizer, 20 anos pagando imposto, se você vendeu o imposto você tem, mas nem tem o imposto sobre ganho de capital, né? Aí, depois de conseguir pagar todos os impostos, você morrer de pagar imposto, você ainda vai ter que pagar imposto para transferir para os seus herdeiros. Você tá entendendo? Então, assim, é uma realidade bem diferente, né? Isso estou falando só de um exemplo bobo, né? De imóveis. Um exemplo bobo, né? Pequeno, assim. Então, não dá para comparar. Quanto você paga, por exemplo, para o IPVA, para um carro dos Estados Unidos? Absurdo. E lá tá muito mais sentido, porque lá é pelo peso. Então assim, o quanto aquele carro andando na via danifica. Pois é. Então, sei lá, é uma Ferrari, $300, $200 a hora. Dólares no ano. E aqui quanto seria, né? Então, 4% sobre o valor. Daria quanto? Entendeu? Exatamente. Então, eu não sei porque eu não tenho Ferrari, eu não sei nem fazer como. Ficou ofendido. Esse era o seu... Agora, Sergio, você como uma grande referência na sua área, quais as habilidades e quais as competências você acha que o pessoal que está ascendendo dentro da carreira de tax vai precisar desenvolver frente a essas novas demandas do mercado? Tá. Olha,
Tá. Para especificar, né, assim, a área tributária é muito ampla, né? Assim, vamos pensar, talvez uma pessoa queira assumir uma posição como a minha, né, futura. Assim, eu entendo que é uma posição muito mais estratégica, assim, você realmente tem que ter uma especialização. A questão de cursos e tal, né, que é de, sabe, questão de contábeis, boas noções de direito, se não formado em direito e tal. Especializações em tributação internacional, isso é muito importante nesse mercado. Obviamente, idiomas, né, inglês, espanhol, possivelmente muito desejado, né, para transmissão e tal. E saber navegar ali a questão na questão da corporativa mesmo, governança mesmo, governança. Porque assim, você sai, quando você está numa posição já de liderança, a questão técnica representa ali uns 40, 50%, né? Mas ali é muito mais a questão comportamental, a questão de saber se posicionar, você fazer as apresentações ali para de repente para uns tiros ali de alguma decisão importante e tal. Então não é só você dominar o técnico, né? E a bom também, você. Então assim, e essas habilidades, o que eu vejo talvez, minha percepção, tá? Bem pessoal, eu percebo que talvez a nova geração vem com a deficiência justamente nesta parte de navegar por essa parte. A questão técnica é fácil de você desenvolver, exato. Agora, talvez pelo modelo assim, de educação que a gente está tendo, pela questão da entrada de novas tecnologias, as redes sociais, então as pessoas muitas vezes não sabem se expressar, se comunicar muito bem, né? Então, eu percebo assim, para as novas gerações, assim, isso não é generalizando, tá? Porque, óbvio, né? Eu acho que nesse aspecto especificamente, para você se destacar, realmente vai ser talvez um pouco mais fácil do que já foi. Você entendeu? E eu vejo porque... Parece que tinha uma IA para te ajudar, meu. Exato. Era diferente, né? E eu vejo, talvez essas aptidões básicas ali, às vezes sinto falta, né? De questão de comunicação mesmo, de se botar em determinada situação e tal. E já, eu estou dizendo, conheço, soft skills, fora, é isso. Cara, eu vejo uma certa frustração, assim, muito grande, assim, Imediatismo também, né? Eu sinto falta de... Assim, se pega principalmente o geração, a gente tava falando, inclusive, eu ia sobre isso hoje, cara. Geração Z demanda um entendimento mais complexo, assim, porque eles realmente são pessoas mais imediatistas, você precisa dar mais direcionamento, né? E ver, putz, colocou uma pedra aqui na frente, ela é uma pedra diferente, já, opa, levantar a mão. É um desafio. Eu acho que grande parte de quem está querendo aí ascender, eu acho que em qualquer carreira, né? Agora, eu acho que a questão dos soft skills é fundamental. É fundamental. Ainda mais quando você fala de posição de liderança, né? Você falou, com certeza, questão técnica das qualidades você desenvolve e tal, né? Mas esse soft skill ali, se no passado ali, por exemplo, você tinha... me lembro das seleções lá das Big Fours aqui, sendo as pessoas para uma posição ali e tal. Hoje em dia, às vezes, a gente abre posições em empresa ali como estagiários e com toda a dificuldade. Isso me surpreende, assim, deixa até um pouco chocado. Como assim, estagiário, cara? Já de sacanagem. Mas é justamente o que você espera disso? Hard work. Hard work, talvez que eu. Mas interesse, de comunicação, até, né? Porque experiência você não está exigindo, né? Você não está exigindo nada de conhecimento técnico. Mas ele se pega. Verdade. Eles tentam. Ela foi minha prima semana passada, ela tem filhas e tal. E meu, putz, se eu pudesse voltar atrás, eu fiz com Bifu, eu fiz um monte de coisa. O que eu me arrependo de não ter feito é teatro. Essa. Cara, eu acho que essa delicada que, cara, isso vai te colocar em situações, né? Você vai ter ali, vai ter que se contradizer, vai ter que ser, assim, vai ter que enrolar ali na hora, vai ter que falar de uma forma, e te expõe a situações que você vai ser exposto fatalmente no trabalho. E eu acredito, inclusive, que essa migração que a gente teve por remoto, que já está virando
totalmente também, sei que também acabou catalisando esse processo. Porque antes, pô, eu lembro quando eu era estagiário, triguei e tal, cara, não tinha uma tela para me proteger. Assim, era face to face aqui, calor e pause, não tem o que fazer. Exato. Hoje, cara, tá mais soft. Né? Mudou bastante isso aí, né? O que geralmente, pelo menos nós, a gente, em geral, a gente faz reunião com o Santo Peixe. Pra ter mais interação também, acho. Pelo menos, exato, né? Eu só foto lá. Às vezes nem foto. Poxa, é difícil, né, cara? Bom, Sérgio, meu, papo incrível, cara. Adorei. Eu não sei vocês, mas para mim foi extremamente informativo. Ele é um poço de conhecimento. Sérgio, tem alguma palavra, alguma visão que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo? Olha, assim, até falando sobre a área tributária, você fala, né? Ela continua sendo uma área muito boa, é uma área muito boa, porque assim, é uma área muito complexa, né? Sempre foi, né, no Brasil, e eu tenho minha convicção que não vai deixar de ser. É uma área para quem quiser entrar no ramo de direito, por exemplo, é uma área espetacular. E é uma área que tem muito espaço para crescimento, é uma área que, se você for uma pessoa interessada e quiser almejar posições maiores, tivesse todos os soft skills e tal de desenvolver, são técnicas, você consegue posições muito boas, né? Você pode até alcançar posições globais, né? Que inclusive tem colegas que têm posições globais hoje em dia da área tributária. Olha só que legal, né? Eu conheço sendo brasileiro, isso é uma capital de empresa multinacional. Então, assim, justamente por a gente ter essa habilidade de lidar com toda essa complexidade que a gente tem aqui, né? Então, eventualmente, a empresa fala, poxa, mas essa pessoa ali, nesse ambiente, ela está conseguindo, porque já está bem. Então, é uma área muito boa. Bom demais. Escutem a sugestão aqui do estagião. Antes de encerrar, espero que vocês tenham gostado. Novamente vou pedir aqui, que senão a Isa pega comigo. Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que ativar o sininho, tem que se inscrever. Eu sempre procurar para você inscrever. E novamente, coloquem nos comentários tudo o que vocês acharam desse novo estúdio, dessa nova proposta, desse novo quadro. E nos vemos no próximo episódio do The People Factor. Abraço, pessoal!